Olá pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal RapBio. Para quem não me conhece, meu nome é Igor Rap, sou professor e biólogo. Hoje vamos falar sobre: será que o lockdown funciona? Mas antes, vou pedir para você deixar o seu like, deixar um comentário e se inscrever no canal para fazer com que o RapBio cresça ainda mais. Atualmente, nós temos cerca de 270 mil mortos devido à Covid. Além disso, vários estados já declararam que estão em colapso. Isso quer dizer que não há mais leitos de UTI para os doentes, sejam eles por Covid ou por outros fatores. Fora isso, nós não temos nem medicamentos eficazes contra a Covid e as vacinas lentamente estão sendo disponibilizadas no Sistema Único de Saúde. Nessa circunstância, o que devemos fazer? Qual seria a melhor decisão política? Na verdade, em condições em que não há nem medicamentos e nem vacinas disponíveis, o melhor a fazer é seguir as intervenções não farmacológicas. Essas são várias, entre elas uso de máscaras, fechamentos seletivos de vários segmentos comerciais e também o lockdown, que é a restrição total à circulação de pessoas. Mas será que essas intervenções não farmacológicas realmente são eficazes? Aqui nesse vídeo vamos analisar os fechamentos seletivos e os lockdowns. Para isso, vamos recapitular algumas coisas que aconteceram no passado e olhar também o presente. Vamos ver que fechamentos parciais são aqueles que fecham ou restringem o funcionamento de vários segmentos comerciais. Já o lockdown é a restrição total à circulação e comercialização de bens, exceto farmácias, hospitais e mercados. Mas para que funciona os lockdowns e também os fechamentos parciais? Bem, essas duas medidas elas servem principalmente para diminuir a taxa de reprodução do vírus. Isso vai levar a uma diminuição de casos e também, por consequência, uma diminuição de internações e de mortes por Covid-19 ou outras doenças. Bem, para mostrar a eficácia de um lockdown, devemos analisar justamente a diminuição do número de contágio, de mortes e também a redução da taxa de reprodução do vírus. Fazendo isso, nós saberemos se o lockdown está dando certo ou não. Mas Igor, será que o lockdown ou os fechamentos parciais realmente funcionam? Será que a gente não está onerando o comércio, bares, restaurantes com uma medida que é inútil? Bem, para responder essa sua pergunta, na verdade, a gente tem duas respostas possíveis. Ou eles funcionam ou não. E fiz a pesquisa segundo as duas respostas. Para responder se os lockdowns são ineficazes, eu procurei em 3 bases de dados, que vão aparecer aqui, 3 termos: lockdown fails, lockdown failure e lockdown failed, e não achei nenhum artigo mostrando a ineficácia dessas medidas. Porém, quando eu procurei lockdown and Covid, apareceu um mundo de artigos falando sobre os possíveis impactos positivos do lockdown. Sendo assim, eu poderia terminar o vídeo aqui, porque não há comprovação científica da ineficácia do lockdown. Porém, vamos continuar, porque eu falei que eu ia provar que funciona. Bem, se funciona, como a gente sabe? Olhando para o passado ou para os números atuais. Um estudo publicado em 2007 mostra uma análise e estimativas a respeito da pandemia de gripe de 1918. Nesse estudo, eles analisam os dados de excesso de morte, mortalidade, internação
de 1918 para 43 cidades norte-americanas. Nesse estudo, eles traçam uma relação entre a duração e rigidez das medidas de intervenção com variáveis como mortalidade e morte em excesso. E eles são categóricos em afirmar que cidades com intervenções mais longas e mais rígidas possuem uma redução e um adiamento do pico de mortalidade. Elas também adiam o pico de mortes em excesso. Nas cidades onde as medidas foram mais frouxas e mais flexíveis, além de ter um pico de mortalidade maior, houve também uma maior extensão desse pico com uma segunda onda. Os pesquisadores são categóricos em afirmar que confiança nas medidas e nos profissionais e o conhecimento básico sobre o assunto da população são fatores preponderantes para o funcionamento do lockdown. Olhando para o presente, nós temos uma chuva de artigos, como eu disse, mas 2 me interessaram mais, por conta do tamanho de amostra que eles tiveram em análise. O primeiro foi publicado na Science o ano passado e mostra a análise do lockdown ou fechamentos parciais de 131 países. Ele categoriza os fechamentos em 8 categorias, desde fechamento de escolas até o banimento total da circulação das pessoas. Aqui eles relacionam não só a mortes, mas também a taxa de reprodução do vírus, esses dados. E eles são categóricos em afirmar que os fechamentos parciais só são efetivos quando combinados 2 a 2 no mínimo, tendo a sua redução da taxa de reprodução de 3 até 24%. Porém, os mais rígidos fechamentos, os lockdowns totais, levam a uma queda de 50% nessa taxa de reprodução. Esse tipo de medida consegue fazer com que um país que esteja com a epidemia descontrolada de Covid volte ao controle novamente. Bem, esse estudo tem algumas limitações. Por exemplo, eles não conseguem isolar o efeito de outras medidas não farmacológicas. Além disso, eles excluem países muito grandes por afirmarem que esses países têm heterogeneidade nas suas medidas, como aconteceu aqui no Brasil. Nós vemos, por exemplo, São Paulo restringindo muito a circulação das pessoas, mas outros estados não tanto. O segundo artigo foi mais longe e analisou os dados do lockdown ou fechamentos parciais de 149 países. Aqui eles categorizam em 5 grupos todos os fechamentos. Esse artigo foi publicado no Jornal da Associação Médica Britânica e foi feito por pesquisadores de Oxford. Além disso, eles fizeram a análise e a relação desses dados com renda per capita, existência ou não de assistência médica e também assistência social às pessoas e outras medidas de bem-estar social. Nesse artigo, eles mostram que a combinação de uma ou mais categorias de fechamento leva a uma redução de 13% na incidência de Covid no país. Porém, aqui eles mostram que transportes públicos abertos ou fechados não faz tanta diferença. Mas eu desconfio que aqui no Brasil isso não seja a realidade, uma vez que, se você pegar uma foto ou um vídeo mostrando metrôs de Rio, São Paulo, você vai ver que pode fazer diferença sim, quando a gente pensa na aglomeração das pessoas. Mas o dado mais interessante desse artigo é a relação entre o funcionamento do lockdown e a renda per capita. Países com maiores rendas per capita e com maiores medidas de bem-estar social tiveram maiores sucessos no lockdown. Sendo assim, países com sucesso no lockdown precisam de medidas de assistência social, alta renda per capita ou distribuição de renda e também a confiança da população nas medidas adotadas. Coisas que faltaram aqui no Brasil. Ou seja,
quanto mais fechamentos são combinados ou ainda com lockdown prolongado e precoce, nós temos maiores resultados. Além disso, medidas que fazem com que o país seja melhor preparado, como distribuição de renda e assistência social às pessoas, faz com que essas medidas tenham maior sucesso. Bom, o vídeo fica por aqui, o assunto é sério, o lockdown funciona. Se vocês tiverem qualquer dúvida em relação aos artigos ou ao que foi dito, deixe nos comentários. Além disso, se vocês gostam do conteúdo do canal, se inscreva. E se você tem uma pessoa que você precisa compartilhar, compartilhe esse vídeo. Tá ok? Um forte abraço para vocês e até o próximo. Tchau!